Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês preferirem aí, quando puderem assistir às aulas, né? Vamos retomar aqui mais uma apresentação, mais um pouquinho de história das ciências naturais, falando hoje, então, ou continuando a falar sobre o Renascimento. Eu vou começar aqui a compartilhar para vocês, para a gente retomar a nossa aula. Bom, muito bem. Nós já vimos aí bastante questões introdutórias sobre a importância desse período, a importância do Renascimento. Vimos, então, algumas primeiras passagens. Mas eu queria retomar a nossa história falando de um outro grande movimento importante que mexeu com todos os segmentos sociais da época, que foram as grandes navegações ou as grandes expedições. Então, esse é um momento de muitas transformações, porque é apresentado aos europeus um mundo completamente novo e completamente diferente do que eles conheciam. Isso mexe com todo o pensamento científico, político, com a estrutura social, enfim, com uma série de questões. Então, em meados do século XV, os navegantes europeus começam a buscar novas rotas comerciais, rotas até então desconhecidas, né? E eles, claro, conhecendo já muito por conta do avanço no conhecimento da astronomia, que a gente já comentou algumas vezes assim, aqui, eles partem, se jogam ao mar em busca de terras inexploradas, ou de novos caminhos, ou de novas rotas para comerciais, né? Então, há um grande investimento da burguesia italiana e da nobreza, permitindo grandes viagens pelo mundo, viagens de grandes navegadores como Vasco da Gama, Américo Vespucci, o próprio Cristóvão Colombo, que começam a descrever um novo mundo para os seus financiadores e para a sociedade europeia dos séculos XV e XVI. Então, a gente tem grandes nomes aí, o Cristóvão Colombo, muito conhecido como a pessoa que, em tese, descobriu o continente americano, né? Vejam que ele fez 3 viagens, ou 4 viagens, da Europa ao continente americano, a primeira em 1492 até 1493, depois de 1493 a 1496, depois de 1498 a 1500 e, por fim, de 1502 a 1504. Foram 4 expedições muito importantes, basicamente ali na América Central, onde ele descobre, entre aspas, né, esse novo continente, o continente americano. Vasco da Gama ficou famoso por ter contornado o continente africano, né, o Cabo da Boa Esperança, chegando até as Índias, né, introduzindo uma nova rota comercial e novos conhecimentos sobre o continente africano. Américo Vespúcio ficou famoso por vir ao continente sul-americano, né, na sua viagem, desde a América do Norte ao continente sul-americano, em 1492, e em 1501 chegou ao extremo sul do continente americano, marcando importantes revoluções técnico-científicas na época. Bom, e nós temos uma figura que eu gosto de destacar, que é o Vicente Pinzon, que era um dos navegadores da, da expedição de Pedro Álvares Cabral, mas que antes já teria visitado o Brasil. E como é que a gente sabe disso, né? Porque há registros nos mapas primitivos de 1500 da costa brasileira, sobretudo o Cabo de Santo Agostinho, no litoral de Pernambuco, né? E, inclusive, a ilha de Vera Cruz, já colocada nesses mapas primitivos. Muito bem, vejo que essas viagens mudam, inclusive, a configuração do mundo, né?
possibilitando novos mapas, novo entendimento da estrutura do planeta Terra, dos continentes do planeta, né? Tem muitas histórias, né? Eu queria sugerir a vocês uma página no YouTube chamado Grandes Expedições, em que tem lá documentários com vários nomes importantes, não só do século XV e XVI, mas de outros períodos que vale a pena vocês conhecerem. Então, para eu não ficar falando muito de cada uma das expedições, eu sugiro que você assista a alguns desses episódios, porque revelam muito para a gente sobre a importância desse período para ciências naturais, para a humanidade, para a nova organização social e política do mundo. Bom, mas vale a pena ressaltar, então, que essa expansão marítima, essa viagem pelo planeta, essa busca, né, a ida ao mar, não é exatamente busca pelo conhecimento da história natural. Na verdade, os interesses eram novos mercados, um comércio lucrativo, formas de baratear as mercadorias, ter novos acessos a metais preciosos para a troca de moeda. No lado da igreja havia o grande interesse de conquista de novos fiéis para a Igreja Católica e a chegada em novos mercados orientais. Essa era a ambição dos povos europeus. No entanto, é claro que a conquista de novos continentes e de novas terras mexe demais com a nobreza europeia, sobretudo, como eu disse, né, um mundo completamente diferente daquilo que se conhecia até então. Então, a cartografia do mundo começa a se modificar, né? Aquele mundo que era restrito à Europa, norte da África, pedaço da Ásia, agora se apresenta como uma estrutura geográfica muito maior, né? Veja essa primeira representação ainda do século XV, como era pensado o continente americano, né? Bem menor do que ele realmente é em termos de largura, né? Mas veja que a gente já tem a África mapeada, a Europa, boa parte da Ásia, mas a Europa ainda, perdão, a América ainda desconhecida pelos, pelos exploradores, né? Esse é um dos mapas mais antigos que a gente tem, chamado Planisfério de Cantino, de 1502, registrando, reparem aí à esquerda, o continente americano, com grandes florestas, né, com aves exóticas, como os papagaios coloridos, já representados aí, as araras, né? Também parte do continente africano. Então, foi um período de conhecimento de uma nova natureza, né? Aqui um outro planisfério de Cavério, em 1504, já com informações mais detalhadas, inclusive do continente africano, mas veja que o continente americano ainda bem subestimado, mas já mostrando a Serra do Mar, né, como uma grande barreira à interiorização do continente americano. Esse outro planisfério de 1507, de novo, um pouco mais elaborado, já com o continente americano todo verdinho, representando as florestas tropicais. Enfim, foi um período de muita expansão e de grande exploração do política e também dos naturalistas, e é isso que nos interessa, né? Falando mais, então, um pouco mais sobre o que aconteceu no Brasil, né? Claro que a chegada de Pedro Álvares Cabral em 1500 é tido como marco da colonização europeia no Brasil, né? É bom lembrar que a gente não usa mais o termo descoberta do continente americano, porque, na verdade, não foi uma descoberta, né? Como o meu amigo Ailton Krenak sempre diz, foi uma invasão ao continente americano, né? E não uma descoberta. Afinal, já existiam comunidades indígenas, né? Uma série de estruturas, inclusive cidades do continente americano, né? Então, não foi uma descoberta, e sim uma invasão, uma colonização
do povo europeu sobre o povo americano, né? Especificamente sul-americano, no nosso caso. Eu disse para vocês que é tradicional que a gente considere Pedro Álvares Cabral o primeiro a chegar às costas brasileiras, mas hoje já há uma discussão sobre isso, né? De que Pinzon teria chegado um pouco antes, em 26 de janeiro de 1500, ao Cabo de Santo Agostinho, no litoral de Pernambuco. Inclusive, há historiadores que reivindicam, né, o Cabo de Santo Agostinho, lá em Pernambuco, como local da chegada pela primeira vez dos europeus, né? Mas, bom, e aí Pinzon, inclusive, descreve, né, a foz do Rio Amazonas, chamando de Mar Doce, né, em fevereiro de 1500. Bom, independente desse contexto histórico, né, quem chegou primeiro, o fato é que a chegada ao território brasileiro, território sul-americano, apresentou aos europeus uma grande riqueza a ser explorada, né? Eu gosto sempre de lembrar que a madeira era o petróleo dos séculos XV, XVI, XVII, XVIII. Então, ter estoques de madeira significa garantir o impulsionamento da economia, e, consequentemente, o poder de ocupação, de colonização. Então, imagina o que foi para os europeus chegar a um continente só de florestas, florestas ainda intactas, né? Tendo em vista que as próprias florestas europeias já tinham passado por destruição pelas guerras, pela expansão das cidades. Havia uma diminuição das florestas europeias já nesse período, e aqui, então, se conquista um patrimônio natural gigantesco, né? Então, formalmente, a chegada dos portugueses ao Brasil se dá em 22 de abril de 1500. Ah, há muita discussão sobre isso, né, do que realmente, como eles chegaram, né, não teria sido da forma glamurosa que a gente costuma ver nos livros de história, mas sim quase que resgatados pelos indígenas, que foram o primeiro contato com os portugueses, né? E é claro que descobrir ou colonizar ou chegar até um local de tamanha riqueza desperta o interesse da coroa portuguesa, né? A famosa carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal, traduzindo ou apresentando as riquezas naturais brasileiras como um grande patrimônio, é um marco na história da colonização europeia no Brasil. E, de fato, né, a exploração começa quase que imediatamente, seja com a exploração do pau-brasil, famoso pau-brasil, com o início da escravidão de indígenas, né? Mas também exploração de espécies animais que foram muito levadas para a Europa. A gente tem o caso clássico da ave guará, uma ave vermelha que foi extremamente explorada no litoral brasileiro até a sua extinção em boa parte dos estados brasileiros, né? Bom, e aí a gente tem alguns marcos históricos que são curiosos, né? Obviamente, a chegada de Portugal ao território brasileiro desperta também o interesse de outras coroas, né, europeias, outros governantes europeus, outros países. E aí, uma forma de ocupar, né, de dominar, é ocupando, né? E Portugal, então, resolve ocupar o Brasil com as chamadas sesmarias. O que é isso? Na verdade, Portugal fatiou o Brasil em diferentes regiões, né, latitudinais, e ali deu cada fatia dessa a uma família portuguesa, com o intuito deles ocuparem e explorarem o território brasileiro. Mas há aqui uma característica histórica interessante, que é o fato de que nessas sesmarias não se permitiria o desmatamento das margens de rio, né? É o que a gente chama de matas ciliares, e alguns historiadores veem aqui um primórdio da legislação que protege as matas ciliares já no século XVI. Bom,
Obviamente, Portugal entendia a importância dessas riquezas naturais. E como, embora tenha dado o direito de uso a essas famílias portuguesas, o patrimônio ainda era da coroa portuguesa. E os portugueses, a coroa portuguesa, criou uma série de legislações que impediam a exploração desenfreada dos recursos naturais. Vejam que não há interesse nenhum aqui em conservação da natureza, mas sim em garantir que aquela riqueza natural fosse explorada apenas pela coroa portuguesa. Essa forma de legislar é o que se chamava de ordenações. Então, a gente tem ordenações afoncinas, manuelinas, filipinas, que tratavam de alguns temas muito interessantes, como impedindo o corte deliberado de árvores frutíferas, que era vista como um crime de injúria ao rei, proibiam a caça de determinados animais, como coelhos, lebres e perdizes, também algo restrito à coroa portuguesa, e interessante, olha, proibir a comercialização de colmeias sem a preservação das abelhas, algo extremamente moderno, né? Já entendendo as abelhas aí como importante para a manutenção dessas riquezas naturais. Bom, um dos elementos naturais mais explorados no território brasileiro, quase que imediatamente, foi o pau-brasil, explorado já a partir do século XVI, não só pelo uso da sua madeira, mas pela tintura avermelhada que o pau-brasil libera, né? E essa tintura era usada para tingimento de roupa da coroa portuguesa e europeia como um todo. E já para regulamentar, então, a exploração do pau-brasil, em 1605, a coroa portuguesa define ou publica o chamado Regimento do Pau-Brasil, que regulamenta a exploração do pau-brasil ah, que não fosse feita pela coroa portuguesa. Então, esse é um trecho desse regimento, né? O rei diz: primeiramente, hei por bem e mando que nenhuma pessoa possa cortar nem mandar cortar o dito pau-brasil, por si ou seus escravos ou feitores seus, sem expressa licença ou escrito do provedor-mor de minha fazenda de cada uma das capitanias em cujo distrito em que se houver de cortar, e o que o contrário fizer, incorrerá em pena de morte e confiscação. Portugal já queria nenhum tipo de entendimento sobre conservação da natureza, nenhuma preocupação nesse sentido, mas eram estratégias para proteger esse recurso natural extremamente importante para a coroa portuguesa. Bom, imagina vocês que essa chegada dos europeus ao continente americano descortina não só novas terras, mas também a descoberta de animais, de plantas, inclusive da presença humana, porque a gente deve resgatar aí os séculos anteriores, lembrando que estávamos ainda sob os desígnios bíblicos, né? Que tratavam inclusive da Arca de Noé, do Jardim do Éden, e todas as espécies animais, plantas e humanos não fazia sentido que não fosse na Europa, né? Então, chegar no continente americano e descobrir animais, plantas e humanos, porque só para resgatar, eu já falei aqui, a existência de um outro continente em no outro hemisfério não é exatamente uma novidade, porque os gregos já imaginavam isso. A novidade foi encontrar vida nesses novos locais, principalmente no hemisfério sul. E aí isso levanta uma série de novas discussões, inclusive a necessidade de novas teorias biogeográficas para explicar ou entender como animais e plantas e até humanos chegaram a esse continente. Afinal, se a criação teria se dado na Europa, não fazia na Europa ou ali na Ásia, né? Não fazia sentido imaginar que também houvesse criação no continente americano. E aí surgem, então, as primeiras hipóteses sobre colonização do continente americano. A primeira ideia, lembra que Santo Agostinho já dizia isso, né?
as espécies chegariam por meios próprios ou seriam levadas. Então, pensou-se existir locais que permitiriam a conexão entre a Europa, a Ásia e o continente americano. De onde vem essa ideia? Mais uma vez, um resgate dos textos clássicos gregos, principalmente de Platão, onde, no seu diálogo Timeu, prevê a existência de um grande continente submerso. Você já deve ter ouvido falar dessa lenda, né? De um grande continente submerso chamado Atlântida, e daí o nome é Oceano Atlântico, que teria, no passado, permitido uma conexão entre África, Europa e continente americano. Bom, só que esse continente estaria submerso, né? Não era mais visível. E aí, como você prova essa ideia, né? Como você vai averiguar se existiu realmente um continente que garantia uma transição, uma espécie de ponte entre a Europa, a Ásia e o continente americano? Bom, uma figura importante também, um explorador muito tradicional do século XVI, chamado Joseph da Costa, ele então vai propor uma, uma forma de se avaliar a existência desse continente. Ele ressalta já, né, que qualquer continente possui montanhas muito altas. Então, se a Atlântida tivesse existido, no Atlântico deveria ter montanhas muito altas, submersas. E como vai se provar isso? E ele vai ter uma ideia bastante interessante, né? Ele viajou da Europa até o continente americano, com uma pedra amarrada a uma corda, medindo a profundidade dos oceanos. E o que ele acabou foi percebendo que não havia, ou a corda não era suficiente para isso, né? Mas essa corda não bateu em nenhuma montanha, não havia nenhuma evidência de montanhas submersas, daí ele ter descartado a existência desse supercontinente chamado Atlântida. Cai a teoria da ponte intercontinental, mas ele mesmo, né, começa a levantar outras questões, ele e outros naturalistas, né? Como explicar a existência dos bichos, além dos humanos, né? Será que eles foram levados pelos próprios humanos? Foram de forma acidental, levados acidentalmente? Então, a gente sabe que a gente pode carregar ovos, sementes, mas e animais de grande porte, né? Será que eles chegaram no continente americano de forma voluntária? É pouco provável. Então, havia essa discussão. E o da Costa já sugeriu, então, de forma bem inovadora, que esses continentes estariam ligados através de um pequeno estreito de mar, onde se aproximavam, em algum lugar desconhecido na época, mas que ele sugeria, e é onde realmente a gente hoje tem a percepção da existência de um estreito que liga o continente americano à Ásia, que é o Estreito de Bering, né? Então, de forma muito inovadora, o da Costa sugeriu a existência já de um estreito que hoje nós conhecemos como o Estreito de Bering. Mas as questões ainda eram outras, né? Quando se descobrem novos animais no continente americano, surge a dúvida, por exemplo, olha, o número de animais possíveis de estar numa arca, como comentado na Arca de Noé, aumentou substancialmente. Começa a ficar cada vez mais complexa aceitar a ideia da Arca de Noé, né? Sem falar que, ao chegar no continente americano, os europeus descobriram espécies que eram muito parecidas às espécies europeias, então tranquilo, né? Poderiam migrar, mas haviam espécies muito diferentes e completamente diferentes, como os mico-leões, por exemplo, que não existem no continente europeu. E aí não era só uma questão de explicar como eles chegaram ao continente europeu, mas como houve essa transformação dos animais americanos a partir da migração feita na possível Arca de Noé. Bom, os naturalistas então começam a levantar uma série de hipóteses, começam cada vez mais a explorar o continente americano e vão surgindo desde explicações a dúvidas, novos conhecimentos, né?
O Walter Halleg, um grande naturalista, tem alguns documentários sobre eles no YouTube, não deixe de assistir. Ele foi um grande conhecedor do continente americano e ele levanta essa questão, né? Não caberiam todos os animais na arca, embora ele não abrisse mão do mito da Arca de Noé. Então, ele vai sugerir que só estariam na arca os animais originalmente criados por Deus. Mas e os demais? Né? Como é que os outros animais surgiram? Heidegger vai trazer uma teoria muito interessante, né? Que é a ideia do hibridismo. Ou seja, segundo Heidegger, os outros animais teriam surgido pelo cruzamento das espécies originalmente criadas por Deus. Bom, o hibridismo não é uma ideia, portanto, nova, né? E nem é uma ideia completamente errada. Só que o hibridismo não explica a existência de espécies, né? Como o mico-leão dourado, por exemplo. Aliás, uma curiosidade aqui, né? Esse animal chama mico-leão porque acreditava-se que ele era o cruzamento de um macaco com uma espécie de felino. Mas, obviamente, a gente sabe que hoje disso não faz sentido. Embora o hibridismo seja um mecanismo natural, e algumas espécies, alguns tipos, né? Não só espécies, desculpa, mas alguns tipos surgem por hibridismo, como esses casos que vocês estão vendo aí, né? Cavalos podem cruzar com zebras, cavalos com jumentos, leões com tigres, em plantas, há muito hibridismo, há hibridismo entre aves também. A ideia do hibridismo não explica o surgimento de novas espécies, porque o cruzamento entre espécies com geração de descendentes, ainda que não sejam férteis, vai se dar apenas eventualmente e entre indivíduos de histórias evolutivas muito próximas, né? Quer dizer, nunca teria o cruzamento de um macaco com um felino, por exemplo, né? Mas era uma forma de explicar a existência de espécies novas e não refutar a, a ideia da Arca de Noé. Bom, é claro que começam a ter grandes movimentos, então. A descoberta do continente americano leva não só a revoluções dentro da ciência, mas também dentro da própria estrutura de Estado, né? A igreja, muito poderosa, começa a ter seus problemas internos, né? Até que nós vamos ter, em 31 de outubro de 1517, a famosa Reforma Protestante, uma espécie de revolução dentro da igreja, né? Questionando a forma como a Igreja Católica dominava a sociedade, e isso vai provocar da Igreja uma contra-reforma, né? A partir do Concílio de Trento, realizado em 1545 e 1563, que trazem à luz uma revolução na estrutura da Igreja. Para você entender melhor esses dois movimentos, reforma e contra-reforma, eu vou deixar aí junto com esse vídeo dois vídeos do meu amigo Marco Antônio Bueno Belo, Giló, que nos ajudarão a entender esses dois movimentos da igreja, mas que, na verdade, influencia todo o pensamento filosófico, técnico, científico, toda a estrutura social, e por isso é tão importante a gente entender. Ok? Bom, vou parar por aqui por hoje. Na próxima aula, a gente reinicia a partir dessa contra-reforma, para que a gente possa continuar entendendo os grandes avanços desse período. Beleza? Pessoal, então, um abraço aí, bons estudos. Espero que estejam aproveitando a disciplina e fiquem atentos às às informações que a gente vai postar aqui no SIGAI, lá no nosso grupo de WhatsApp. Um abraço.